noite, meus irmãos. Paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez nesta casa, que tem tantos irmãos queridos, tantas pessoas que convivem conosco na doutrina espírita, no trabalho de divulgação, que é um trabalho muito gratificante, muito sacrificado, mas muito gratificante. Um trabalho que nos enche o coração de alegria, de luz, porque precisamos. Afinal de contas, se estamos contribuindo para a divulgação da doutrina, é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é de amor, de paz, de crescimento, de evolução deste planeta. Afinal de contas, ele veio para nos trazer amor. E hoje nós trazemos um tema, a educação em 6 pontos, do livro Constelação Familiar, da nossa querida veneranda Joana de Ângeles. O trabalho com Joana de Ângeles é sempre muito gratificante, porque ela nos traz com muita sabedoria, com muita profundidade, os temas e as colocações. E educação, será que necessitamos? Será que temos? O mundo inteiro está olhando para o Brasil agora, na Copa do Mundo, está vendo se somos educados ou não. Somos um pouco educados, sim. Claro que somos. Somos um país de amor, um país de crescimento, um país que agrega. Então vamos com a nossa querida Joana falar desse tema tão interessante. Nós dividimos o tema em 6 pontos. A primeira, educação e paz na família. A segunda, educação doméstica. A terceira, educação para a amizade, é assim mesmo. Educação pelo o trabalho. Educação para a coragem. E educação sexual. São 6 temas que a Joana discorre nesse livro. Claro que eu não vou colocar os capítulos todos, porque não ia dar tempo. Seria um seminário, não uma palestra que a gente tem aí 50 minutos, 1 hora no máximo, de conversação. Mas esses 6 temas são muito interessantes. Vamos começar então com educação e paz na família. Diz a nossa veneranda: a criança é argila moldável, aguardando as mãos diligentes do oleiro, que lhe dará forma, conteúdo. Esse oleiro hábil é o educador, que deve modelar o ser social digno, de forma que possa construir a sociedade harmônica. Paz do mundo depende da educação na infância. Então ela já começa colocando que a infância é o processo de mudança, de moldar o ser que vai ficar na Terra, que vai se posicionar quando adulto. Então, desde pequeno, essa educação precisa ser bem colocada pelo educador, que são os pais, os primeiros, e depois o educador no colégio. Então, ela diz que o oleiro, o educador, é esse oleiro, esse que faz, aqui eu botei até uma imagem para a gente ter uma noção como ele vai moldando aquilo e colocando de acordo com o que é necessário. Então, essa preparação tem que ser bem de muito jovem. Continua a nossa Joana de Ângeles. Os instintos que caracterizam o ser infantil devem ser orientados desde os primeiros momentos após a vida uterina, trabalhando-os e disciplinando-os de forma que não se sobreponham aos sentimentos de amor e de respeito que devem vigir na constelação familiar. Então, olha só que interessante. Desde a barriga, a gente já vai educando aquele ser, já vai preparando ele para o mundo, conversando, orientando. Ele está escutando? Com certeza, ele está escutando. Quando a minha esposa estava grávida, eu botava música, uma musiquinha suave, para ela ouvir, e a gente fazia o culto do Evangelho. Até hoje, ele reconhece a música. Quando eu boto a música do Evangelho, ele fica extasiado. Ele estava na barriga ainda. Então é muito interessante. Então, conversar com os filhos, já desde a época da barriga. Conversar com ele, prepará-lo para o mundo, orientá-lo, falar das coisas boas, falar da educação. Então, a Joana já nos chama a atenção para esse trabalho. Por que ela fala isso? É certo que no corpo infantil encontra-se normalmente um espírito com alta carga de vivências. Nós somos reencarnacionistas. Então sabemos que aquele espírito que chega não é novo, não é daquele momento.
já vivenciou muitas vidas. Nem sempre dignificantes, merecendo por isso mesmo salutar orientação desde muito cedo e de equilíbrio direcionador para as ações saudáveis. Então, se nós já sabemos que aquele espírito vem de vivências, quem é aquele espírito que está chegando? Não sei. Pode ser o meu amigo, pode ser o meu inimigo, pode ser algum desafeto, mas também pode ser um afeto, uma pessoa carinhosa que vai cuidar de nós outros depois. Não sabemos. Por não sabermos, a orientação tem que ser bem do comecinho. Por isso a Joana nos orienta assim, para que possamos moldar aquele espírito para o crescimento espiritual. Por que estamos na Terra? Para sofrer? Não. Estamos na Terra simplesmente para evoluir, buscar a nossa evolução, aquilo que precisamos para viajar, talvez, para outros planetas. Continuar evoluindo, continuar buscando este conhecimento e botando em prática. Então, desde muito cedo, para que aquele espírito que vem chegando possa ser orientado, a Joana nos diz para nos prepararmos, orientarmos, educá-los e dar um direcionamento. Continua ela. São-lhes esculpidos nessa oportunidade os hábitos, a ordem, a arrumação ou os desequilíbrios que irão formar a sua personalidade harmônica ou indisciplinada. Olha que interessante. Então, é desde pequenininho. Por isso a importância do professor. Pena que é tão desvalorizado. Nós vamos até falar isso aqui. A importância do professor a essas crianças. Porque ele vai orientar, depois que a criança sai de casa e vai para o colégio, ele faz parte da educação. Ele vai dar orientação àquele espírito. Então, se ela diz que a partir desse momento é que se esculpe ali o hábito, a ordem, a arrumação, o desequilíbrio, tudo está se preparando, tudo está se moldando naquele espírito. Então, o cuidado é importantíssimo. Porque para ele chegar a um adulto saudável emocionalmente, tem que se começar desde cedo. E é de muito cedo. Se a nossa Joana nos fala isso, é sinal de que devemos seguir por esse caminho. E muitas das vezes, seguimos de forma errada, fazemos coisas erradas, não damos tanta importância quando uma criança fala, quando ela pergunta, quando ela indaga alguma coisa. Ah, isso é coisa de criança, deixa para lá. Não, não deixe para lá. Tenha atenção, procure saber o que ela quer, ensine, oriente, sempre com a verdade, claro, dentro dos limites dela. Porque a gente também não vai falar de uma teoria para uma criança, ela não vai entender ainda, mas nós vamos falar na linguagem que ele possa entender, mas sempre falar a verdade e sempre responder às perguntas. Continua a nossa Joana. Educar com e pelo amor constitui o método mais eficaz para conseguir-se o equilíbrio na família. Construir na criança um ser novo é trabalhar pela paz da sociedade, pela paz na sociedade. As guerras não são feitas pelas armas, porém pelos homens que as constroem. Então, se queremos paz no futuro, se queremos um mundo mais fraterno, mais harmonioso, o que devemos fazer? Começar agora com as nossas crianças. Começar com esses espíritos que estão chegando. E a Joana vai nos falar da grande quantidade de espíritos elevados que estão chegando a pedido de Jesus para a nossa evolução. Então, é desde muito cedo que a gente começa a trabalhar esse espírito, para que as guerras, a violência e tanta coisa que a gente vê de ruim ainda convivendo conosco, nesse período de transição, porque estamos na fase de transição. Estamos naquele período onde encontramos coisas muito boas, né? Atividades fantásticas e violência, convivendo um ao lado do outro. Muito violento e muito harmonioso. Estamos no período da transição, da mudança. E essa mudança começa desde cedo. Continua a nossa Joana. Infelizmente, a criança não é devidamente valorizada, tornando-se mais um objeto de exibição dos pais, que lhes não dão a atenção indispensável. É exatamente isso.
É um objeto de mostrar para o vizinho, para as vizinhas, para os parentes. E na hora que ele precisa de uma atenção, de responder alguma... Ah, não tem tempo, peraí, agora não, vou fazer outra coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, estou ocupado, não posso fazer agora. Faz, fique. Eu não me arrependo, porque toda vez que eu chegava em casa do trabalho, a minha esposa dizia assim, agora você vai brincar com ele. Eu digo, meu Deus, vamos brincar. Porque ele ficava me esperando. Ele ficava, papai. E a primeira palavra que ele falou foi papai. Bem feito. Lá estava eu, brincando com ele no quarto, e ficava brincando com ele até a hora dele dormir. E era interessante, porque ele ficava atento às coisas. Tinha um brinquedinho, que é uns carrinhos que tem que tirar do estacionamento. É uma coisa muito interessante. E ele ficava ali pensando como que ele ia tirar aquilo, montar. Ele montava aquele joguinho de montar. Ele ia montando, fazia cada coisa incrível. Eu falei, caramba, foi você que fez? Aí a mãe ia lá, tirava foto, não sei o quê. Então, é interessante porque o convívio, para ele já ir aprendendo, já ir caminhando nessa coisa da família. E não como aparência só. Continua ela. O carinho e a assistência no lar, muito preocupados em oferecer coisas inúteis, resguardando-se no egoísmo doentio de não se darem a si mesmo, embora com menos conforto e mais esforço na manutenção da família. Nós queremos dar tudo para os nossos filhos. Um computador, um tablet, um celular, tudo. De bom e do melhor. Mas não damos o principal, que é o quê? Nós. A nós, o nosso tempo. O nosso tempo. Joana já nos chama a atenção. O tempo nosso para aquela criança. Essas coisas não servem de nada. Ajuda? Ajuda. Mas o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso encontro com ele, com aquele espírito que está ali crescendo, é que é o mais importante. É o que ela diz. Manutenção da família. Quando ele pensar em família no futuro adulto, ele vai ver o que é família. Família era o meu pai, que brincava comigo, que me atendia, que me escutava, que me desenvolveu a inteligência, o pensamento, as dúvidas, me esclareceu. Isso é família. Um conceito completamente diferente. Então, nós precisamos fazer isso já, imediatamente. Vamos então para o outro passo. Educação doméstica. Os métodos pedagógicos evoluem com a mesma celeridade com que ocorre o desenvolvimento intelectual da criatura humana. Hoje em dia, por exemplo, uma biblioteca inteira cabe ali num tablet. Tudo está ali, bem informatizado, bem organizado. Está aqui o nosso Paulo Jorge, que é mestre em informática, que vai me ensinar um negócio aqui depois, que eu estou com a tela aqui miudinha. Por isso que eu estou fazendo assim. Ele vai me ensinar como ampliar essa tela, vai ficar bonito. Então, o que acontece? Essa evolução também veio para esses espíritos que estavam chegando. Nós, mais velhos, às vezes nós temos uma dificuldade, essa coisa de informática, né? Aí, não entendi isso aqui, eu chamo meu filho. Como é que faz isso mesmo? Aí ele vem, pronto, fácil. Eu digo, sem graça. Eu sabia, só estava te dando uma dúvida. Mas é assim. Eles já vieram preparados. Aí eu digo para ele assim, eu também tiro onda. Por quê? Eu digo para ele, você ficou mais tempo no plano espiritual, aprendeu mais. Eu cheguei em 64. Olha, não tinha nem internet, não tinha nada disso naquela época. Você ficou lá até agora, até 1999. Já tinha um monte de coisa. Então é exatamente isso. Então a evolução humana veio para ajudar também esses indivíduos, como a Joana já nos chama a atenção. E ela diz, desde aqueles cultivados em Atenas, Esparta e em Roma, cada qual objetivando fins específicos, até a indiscutível contribuição de Jean Cornus, ampliando em Jean-Jacques Rousseau, Henrique Pestalozzi, Frederic Froebel, professor Rivaio, Maria Montessori, Piaget e muitos outros missionários da educação, como Rudolf Steiner e as atuais propostas de Edgar Morin. Então, esses benfeitores da educação vieram para dar esse impulso. E hoje, a informática, a informação, a divulgação, agrega todas essas informações. O nosso Pestalozzi, que foi o professor de Allan Kardec, quanto foi importante isso? Ele educar
Allan Kardec se educar com o Pestalozzi, porque ele tinha uma visão do futuro sobre a educação. O aluno não saía da escola aprendendo apenas as matérias básicas. Ele saía um indivíduo completo. Ele tinha que aprender sobre as coisas e o mundo, a convivência, a sociabilidade. Então, ele aprendia muito mais. É o que é hoje. É que muitas escolas fazem hoje. Pestalozzi já fazia naquela época. Porque naquela época tinha palmatória. Errou, palmatória, castigo, olho para o quadro, não sei o quê. Eu não sou desse tempo. Mas naquele tempo era assim. Pestalozzi aboliu totalmente o castigo. Ninguém aprende pelo castigo. Aprende por gostar. Querer aprender, ter vontade de aprender. E era assim desde essa época. Continua a nossa prefeitura. Não. Aí eu trouxe essa reportagem do jornal o Globo de janeiro de 2014. Magistério sem prestígio. Quem é professora que sabe, é uma luta danada para poder ter um bom salário, ter dignidade. Está se trabalhando isso? Tá, mas a passos bem lentos. Então essa reportagem veio nos falar, está diminuindo o número de professores, porque ninguém se interessa muito. Só se interessa aquele que nasceu com a vocação do professor. Olha só a reportagem. O que mostra a pesquisa da Unicarioca. Quem quer ser professor? 68% disseram, descartaram a hipótese. 12% não responderam. 20% já pensaram no assunto. Entre 1.360 estudantes. O principal motivo para não querer ser professor, está lá, ó, não ter vocação. Então, só quem tem vocação seria. E depois vem achar que a profissão é desvalorizada, professores estão insatisfeitos, salário muito baixo e etc. Então, o principal motivo de quem se interessa pela carreira consideram um sonho. Então, o professor hoje só se torna professor porque ele já nasceu com isso. Ele trouxe isso para ensinar. Porque a profissão não é agradável, o salário não é agradável, os locais de trabalho também é muito complicado. Falta esse investimento, né, das políticas públicas enquanto a educação, que a gente viu até agora, que é tão importante para aquele ser que está evoluindo. Se as políticas públicas, os homens públicos, pensassem um pouco e dessem uma lida em alguns livros da Joana de Ângeles, seria interessante, porque eles iam passar a conhecer e valorizar o professor, que é chave, é ponto principal para aquela pessoa, para aquele ser que está evoluindo. E o professor precisa ser valorizado, precisa ter vontade de ir trabalhar, não só por dedicação, não, mas ter um bom salário, ter uma dignidade. Eu não estou aqui fazendo propaganda do professor, mas aqui estamos entendendo com a doutrina espírita o quanto é importante essa parte da educação. O surgimento da psicologia infantil muito contribuiu para a compreensão desse ser em formação, que necessita de carinho, especialmente no que diz respeito à aprendizagem. Então, é Joana. Então, de acordo com Joana, a aprendizagem precisa de carinho, muito respeito. E se a gente sabe que aquele espírito já vivenciou muitas vidas, ele traz uma bagagem com ele, ele traz algo com ele. E o que ele tem para oferecer? Não sabemos. Vamos tirar, vamos buscar e vamos modelar esse espírito. É exatamente isto que a Joana nos diz. Ela continua nos informando. É perfeitamente natural que se apliquem os novos métodos educacionais àqueles que trabalham educando, para ser, para conhecer, para fazer e para conviver, de forma a criar-se condições de amadurecimento psicológico nas gerações novas, ensejando-lhes os meios hábeis para a escolha equilibrada do ter e do ser. Hoje, o que se valoriza? O espírito. Ter não é tão importante quanto ser, como dizia lá Pestalozzi. Esse é um processo de ensino de Pestalozzi. O ser completo, o indivíduo completo. Ele não vai à escola só para aprender
coisas comuns, para aprender muito mais. Então, é este ensino de amadurecimento psicológico. Ele precisa compreender o mundo que ele vive. Ele precisa compreender por que o pai dele é assim, a mãe dele é assim, o vizinho é assim. Por que ele está num colégio bom e o outro menininho, colega dele, vizinho, não está. Então ele precisa compreender o mundo que ele vive. É exatamente o que a Joana coloca. Ele precisa entender o ser, não o ter. Ter não faz parte. Ter faz parte, sim, da sobrevivência. É preciso trabalhar, é preciso se esforçar, mas é preciso compreender o todo, não especificamente, para tirar dele, do sentido psicológico, o preconceito, a discriminação, preparar aquele espírito para um mundo melhor, um mundo mais evoluído, este mundo que nós queremos para nós outros. Continua Joana. A educação tem, portanto, um compromisso com a espiritualização do educando, orientando em torno da realidade de Deus, da criação e da finalidade espiritual da existência humana. Por que viemos à Terra? Por que estamos aqui? Qual é a finalidade? Então, preparar esses espíritos exatamente para isso. O período que vou ficar na Terra precisa ser um período de crescimento, de evolução, sem sofrimento, sem amarguras, sem preconceito, sem violência. Um ser completo. Nesse programa do lar, é justo que se apliquem os denominados 4 funções psíquicas de Jung. Ela coloca isso no livro. Quais são essas 4 funções? Razão, precisamos ter razão para orientar os nossos educandos. Precisamos ter sensação. Bonitinho, né, Galinda? Então, precisamos ter sensação daquilo em que vivemos. Coração, claro, pelo amor, evidente. Sem amor, nada se constrói. Pelo amor. E intuição. Intuição? É, intuição. Mãe não tem intuição? E como, ouvi aqui, ó, como tem? A minha mãe já era uma antena ligada. Muitas das vezes, antes de eu sair, ela falava assim, tá tudo bem? Eu digo, tá tudo bem. Então vai ali na capela de Nossa Senhora de Fátima, faz uma oração antes de você sair. Por quê? Não, por nada. Só um vento que passou aqui. Só. Sim, senhora, que ai de mim se eu saísse sem passar lá. Muito católica. Então lá ia eu, fazia a prece e saía. Muitas das vezes acontecia as coisas, o ônibus era assaltado. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu trabalhava em Niterói e trabalhava no Rio. Então a lancha enguiçava, e uma vez eu fiquei perdido. A lancha, num temporal, ficou parada na Baía de Guanabara, não sabia para onde que ia. Levou mais de 1 hora para chegar em Niterói. A minha mãe já estava ligada. Quando eu cheguei a Niterói, eu já rapidamente, naquela época não tinha celular, que era uma facilidade, né? Mãe, tudo bem. Não, tinha que ir no orelhão. Mãe, tá? Ué, já estava pensando em você. Coisa. Então tá tudo bem. É que a lancha parou, se perdeu por causa da chuva, choveu muito. Olha só, a intuição. Então esses 4 elementos Jung nos traz e a Joana nos traz para trabalhar o nosso educando. A educação para a nova era deve estruturar-se, sem dúvida, no conceito da realização integral. É o que a gente vem falando. Abrangendo os valores culturais, sociais, econômicos, morais e espirituais do ser humano. Olha que interessante. Tem que ser assim. Despertar naquele educando, naquela criança, os valores culturais, o que é importante, falar do país, falar do estado, falar da cidade. Quantos não sabem quem são os grandes representantes da cidade? Não valoriza isso. E ela fala sociais, né, a integração com aquele que tem menos, aquelas comunidades mais necessitadas, fazer um projeto e ir até lá, econômicos, morais, contar história, trazer coisas importantes, instruções, filmes que orientam aquele educando. E, por fim, espirituais do ser humano, que seria muito importante, de vez em quando, trazermos para os nossos educandos. Sempre se separou religião,
de convivência. E a gente não pode. A orientação de Jesus é para todos, é para a vida. Não é uma religião, não é uma coisa diferenciada da vida. Vida e orientação de Jesus é a mesma coisa. Jesus veio nos orientar a viver. Então não tem que separar. Ah, hoje é dia de eu ir lá no centro, então eu vou me comportar assim. Não, comporta assim todo dia. Todos os dias. Orientar o que Jesus nos ensinou. E é exatamente o que a Joana nos diz. E ela fala, multidões, aqui exatamente a colocação dela, já preparando as informações do Manuel Filomeno de Miranda, depois em outros livros. Ela já dizia nessa época, multidões de espíritos que estão reencarnando nesses dias, têm compromissos com o momento que se vive no planeta e trazem tarefas específicas em favor do amanhã. Que espíritos que estão chegando? Que espíritos são esses? Se nós assistirmos à internet, no YouTube, tem crianças que tocam já violino, que tocam isso, que fazem coisas impressionantes, que cantam, que pintam, enfim, são espíritos mais evoluídos, espíritos que contribuem já desde cedo para o crescimento da Terra, para o desenvolvimento da Terra. Tem um médico, se não me engano, eu acho que é mexicano, 9 anos. 9 anos ele já fez a primeira cirurgia. Ele é muçulmano? Muçulmano. E olha que interessante, com 9 anos ele já estava fazendo uma cirurgia. Que espírito é aquele? De onde veio? Por que ele está ali? Olha a importância. Então a Joana já nos chama a atenção exatamente para isso, para esses espíritos que estão chegando. Podem chegar na nossa casa, não sabemos se somos privilegiados ou não, mas nós temos que dar a nossa parte, educando-os, orientando-os. Segue a Joana. Educar é também educar-se. Quem não é educado está impossibilitado de educar. Pronto. Então, primeiro precisamos nos educar para depois educar. Por quê? Diz a Joana. Porquanto os seus serão exemplos negativos que perturbarão a acuidade de observação dos discípulos, sempre atentos, especialmente ao descumprimento de códigos de valores que lhes são. Então não adianta eu falar, eu preciso fazer. Porque é fácil, né? Só falar. A gente precisa demonstrar, porque os filhos muito mais aprendem pela observação. Eles observam os pais, a conduta dos pais. Eles vão ser mentirosos se algum dia o telefone tocar? Essa história é fantástica. Fala que eu não estou. Ué, vou falar que... O que é isso? Ele aprende a mentir. Uma atitude simples, uma coisa muito simples, mas que é complicado. Então é melhor, diz Joana, demonstrar. A orientação da fala é importante, mas as atitudes também. Então ela diz, educar é também educar-se. Quem não é educado está impossibilitado de educar. Precisamos, então, nos educar primeiro. E é o que estamos fazendo agora. Vindo à casa espírita, estudando a doutrina espírita, a colocação de Joana, para nos educarmos. Então, quando sairmos ali, pegando esse trânsito de Cabo Frio, que é fantástico, a gente precisa ter calma, educação. Mas é difícil, mas a gente aprende hoje. Vamos lá, o que ela continua. A educação deve, portanto, proporcionar alegria e bem-estar, jamais caracterizar-se como coação ou troca de interesses, isso é muito importante, criando respeito por todos, incluindo a natureza e tudo quanto existe. A gente não pode trocar nunca. Olha, você faz isso, faz os seus deveres que eu te dou isso. Não, você faz os seus deveres. Depois, se você for merecedor, eu te dou isto. Senão você troca. Isso é suborno. A gente cobra tanto, né, do político, que é suborno, que é isso que a gente está educando o nosso filho exatamente da mesma forma. Trocando, não tem que trocar. Tem que dizer as obrigações e ele fazer a parte dele e nós fazermos a nossa. É exatamente isso. É a orientação. Cada ponto é importante nós notarmos nessa educação dos nossos filhos.
Continua Joana. Educação para a amizade. Essa imagem é linda, né? Bonitinho, né? Está ali, ó. A amizade é uma alma com dois corpos. É verdade. Diz a Joana, a amizade é um sentimento de elevação que deve vigir na conduta dos seres humanos, preparando-os para grande voos do amor. Sem amizade, a existência humana perece e na constelação familiar, quando não existe, abre expressiva lacuna entre os seus membros. Então, a amizade é importante na vida da família. Precisamos ser amigos. Os nossos filhos precisam confiar em nós, para que qualquer problema que surja, ele vê. Qual é o primeiro amigo? Papai e mamãe. Porque lá eu encontro a verdade. Então, por isso, precisamos ser amigos dos nossos filhos. E a Joana nos diz, abre uma grande lacuna se não somos amigos. Continua ela. Quando se experiencia a amizade na família, com muita facilidade, ela se expande em relação a outras pessoas fora do círculo biológico, favorecendo o enriquecimento da existência. Então, fora daquele círculo ali, esse educando também vai procurar os amigos, vai fazer amizade com mais facilidade. Ele vai ver que a amizade é importante para a convivência social. Continua a Joana. Nas uniões conjugais, quando esmaecem os interesses da libido sexual, vibram esse sentimento nobre, apresentando e mantendo beleza na existência. Então é importante. Aqueles que já passaram, né, de uma fase da madureza, já não tem mais aquele libido sexual, tem que ser amigos. A amizade. O que resta disso tudo? Desse encontro desses espíritos? A amizade. Porque vão desencarnar, mas vão continuar viajando, muitas das vezes juntos. No plano espiritual, talvez na próxima reencarnação. Então, para que criemos esses vínculos de amizade, de amor, é preciso entender esses valores para seguirmos em frente. E é importante isso. Continua a nossa Joana. A amizade é responsável, é consciente, é gentil. Não importa muito como o outro a recebe, mas é essencial conforme se expressa. Ideal, sem dúvida, quando é recíproca. É tão bom ter um amigo, né? Alguém que possamos contar todas as horas de felicidade e de tristeza. Na felicidade, a gente às vezes encontra muito mais amigos, mas às vezes na tristeza não. A gente vai buscar exatamente aqueles que são verdadeiros. Então é importante cultivarmos a amizade, o respeito com todos, e principalmente com os nossos educandos, para que eles confiem em nós. Esse é o trabalho da confiança. Educação pelo trabalho. Joana nos fala, o vocábulo trabalho vem do latim tripalium, que era o nome de um cruel aparelho de suplício que provocava dores acerbas. O trabalho é força propulsora que faculta o progresso da humanidade sobre todos os aspectos considerados. Então, por isso que muita gente não gosta do trabalho, porque era um suplício. Provocava dores acerbas. Olha que interessante. Mas o trabalho dignifica. O trabalho, como Joana nos diz, faculta o quê? O crescimento. É fonte propulsora do crescimento. O trabalho deve ser estimulado desde jovem mesmo, desde muito pequeno. E é necessário isso, para que ele comece a se harmonizar com o planeta, com o mundo que ele vai viver. Ele vai viver sem trabalho? Não. Ele vai precisar trabalhar um dia. Então a gente tem que ir preparando aquele espírito, aqueles jovens, para o trabalho. Um dia ele vai ter que trabalhar, um dia ele vai ter que se sustentar. Então ela já fala isso, que o trabalho é importante. Então, ela diz, no lar deve iniciar-se a educação para o trabalho por meio de pequenas e importantes tarefas que se delegam aos filhos, tais como a higiene pessoal. É importante já ensinar aos nossos filhos a higiene pessoal. A arrumação da cama e do quarto. Quando eu estava fazendo essa palestra, quando eu cheguei a essa parte, estava estudando, meu filho, eu falei assim, Cássio Giovanni, a partir de agora você vai passar a arrumar sua cama, arrumar suas coisas, sua mochila para o colégio, e tudo você que vai fazer. Ele, por que você está falando isso?
Não, porque eu estou vendo aqui Joana de Ângeles, eu estou estudando aqui, e ela está me dizendo isso, que desde cedo a gente já tem que ensinar as tarefas. Não precisa estudar outra coisa não, pai? Eu digo, não, sim. Mas isso que nós vamos fazer. E a partir deste momento eu já comecei a incentivar ele. Porque, senão, como é que faz? E é exatamente o que a Joana nos coloca, é desde cedo. Ó, arruma o seu quarto, arruma a sua mochila, prepara as suas coisas. Ele não faz tudo ainda, mas pelo menos já começou a fazer. A gente tem que começar. Está com 14 anos, então tem certas coisas que ele não faz. Só quando a namorada está em casa, ele faz. Uma beleza. Mas não faz muito. Mas é preciso, nós precisamos incentivar. Continua Joana. A ordem das roupas e calçados, nos objetos e livros escolares, nos instrumentos de diversão. Eu sempre ensinei a ele que depois, acabou de brincar, cata todos os brinquedinhos, todos os carrinhos, todas as coisas e põe dentro da caixa. Isso desde cedo ele faz. Ele estava ensinando no outro dia o sobrinho dele, que é pequenininho. Agora vamos guardar tudo. Aí eu falei, interessante, ele faz exatamente como eu fazia. É exatamente isso, já desde cedo. E noutros labores compatíveis com o seu desenvolvimento físico e mental. É importante isso. Porque muitas das vezes a família é muito humilde, tem a necessidade que as crianças cuidem de outras crianças menores ainda. Muitas das vezes ela não tem esse desenvolvimento físico e mental para isso. Então precisamos ter cuidado. A responsabilidade é importante desde cedo? Sim. Mas a Joana nos alerta, compatível com o desenvolvimento físico e mental, para que uma coisa não sobreponha, não faça mal ao invés de bem. Responsabilidade é importante? Sim. Nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Às vezes não dá, às vezes a mãe tem que trabalhar, tem que deixar os filhos com o mais velho e o mais velho que tem que administrar tudo. A gente precisa, quando possível, se estivermos perto dessas famílias, orientar, dar uma ajuda. Essa é a parte nossa cristã, porque o conhecimento nós temos, a gente precisa da prática. Não basta só vir aqui no Trabalhadores de Jesus, todo domingo, uma palestra linda, tanta informação boa, fiz o que com ela? Guardei. Não. Põe em prática. É semente. Precisa brotar. Se não brotar, não adianta. É assim que a gente tem que fazer. Continua Joana. Gerando-se disciplina através da educação, desde muito cedo no lar, o aprendiz adapta-se à responsabilidade e incorpora em todos os momentos da existência. Então, durante a vida dele toda, ele vai incorporar aquelas responsabilidades, aquilo tudo que ele adquiriu durante aquele período da infância e vai botar em prática. Precisa. E vai fazer bem direitinho. Vamos lá. Desde quando se estabelece como código de honradez o trabalho, é justo programar-se o repouso, o refazimento e o bem-estar como produtos da ação contínua. Então, se trabalhamos, precisamos repousar, descansar. Tem gente que trabalha continuamente, não dá nem atenção à família, aos filhos, a nada. Precisamos, como diz Joana, repousar, ou seja, deixar um tempo para direcionar as nossas energias para relaxarmos. Então, essa coisa de trabalhar direto durante anos e anos não faz bem à saúde nossa, da nossa família, dos nossos relacionamentos e dos nossos filhos, dos nossos educandos. Não faz bem a ninguém. Então ela diz, se trabalhamos, precisamos descansar. É necessário. O trabalho também ilumina o espírito quando esse busca o autoaperfeiçoamento e a autoiluminação. Então, o trabalho bem feito, o trabalho digno, nos faz evoluir, buscar uma coisa melhor, buscar o crescimento. Então, devemos buscar esse trabalho, seja qual for, da melhor forma possível e vivenciá-lo com alegria. Porque se a gente não está alegre no trabalho, se a gente não faz aquilo com muito amor, com muita alegria, aquilo vai ser um material de suplício, de dores acerbas. Não tem jeito. Então a gente precisa envolver isso, porque o nosso trabalho é importante, mas também precisamos gostar daquilo que estamos fazendo. Educação para a coragem. A coragem é a virtude que se desenvolve no ser humano, a fim de poder realizar os enfrentamentos com decisão e altruísmo, mantendo a firmeza de espírito em qualquer circunstância, entre outras definições. Então precisamos ter coragem para mudar. A mudança parte dessa coragem. Quero mudar, quero melhorar, quero ser melhor, quero educar melhor, quero envolver com mais dignidade a minha família, preciso ter coragem para isso.
Preciso enfrentar, muitas das vezes, críticas. Temos que enfrentar. Continua a nossa Joana. Resultado de uma boa orientação espiritual, a coragem dignifica e eleva o espírito e desenvolve os atributos que necessitam de expansão. Então, a coragem nos faz buscar coisas novas, conhecimento, crescimento, e nos faz seguir em frente. E ela continua falando: o ser de coragem enfrenta as consequências de suas decisões sem temor da injúria e da traição dos outros, confiando nas possibilidades que dispõe para atingir meta que estabelece. Aí eu coloquei alguns personagens de coragem, para a gente entender que eles enfrentaram com coragem a vida com um ideal. Ele tinha um ideal, tinha uma meta, e eles cumpriram. Então nós temos ali Tiradentes, temos Martin Luther King, temos Joana d'Arc, Joana de Cusa, a nossa Joana de Ângeles, Paulo Estevão, né, do livro Paulo Estevão, a gente tem a noção ali. Então são espíritos Gandhi, são espíritos que tiveram coragem de enfrentar as coisas, não tiveram medo. Mesmo com toda a crítica, com toda a perseguição, eles seguiram em frente. Precisamos ter coragem para essa mudança. A educação para a coragem fortalece as fibras mais íntimas do ser, estimulando a superação etapa a etapa dessas heranças perturbadoras. Então, esse educando precisa ser orientado com coragem. Mostrar para ele que, se ele seguir o caminho bom, ele vai evoluir. Ele vai ter coisas boas. É uma forma de incentivar. Então, ensinar coragem, passar coragem para esses espíritos é importante. Para que eles não tenham medo das críticas, das coisas, enfim, tudo, as dificuldades que vai encontrar no caminho. Então, se a gente começar a incentivar isso desde cedo, a coragem surge e o espírito evolui mais rápido. Pelo caminho existencial sempre surgirão ameaças e desafios devendo ser enfrentados com naturalidade e decisão. A coragem nasce de um específico sentimento de amor àquilo em que se crê. Eu tenho confiança nisso, eu creio nisso e vou seguir em frente. Vou procurar as melhores soluções e vou continuar seguindo. Eu creio, eu vou. Na educação doméstica para a coragem, torna-se necessário desenvolver as aspirações da beleza, da verdade, da conquista moral, de forma que as intempéries, as vicissitudes que se apresentam, sejam devidamente enfrentadas com decisão, disposição para vencê-las. Vamos encontrar dificuldades? Sempre. Por enquanto, no planeta de provas e expiações, vamos achar dificuldade. Vicissitudes, obstáculos que precisamos ultrapassar. E se tivermos coragem, vamos conseguir ultrapassar. Se tivermos discernimento daquilo que queremos, se temos fé e confiança no que queremos, vamos ultrapassar, como nos diz a nossa querida Joana. E ela continua falando: é indispensável coragem para o autoanalisar-se, para descobrir as profundidades morais, as imperfeições em predomínio, as mesquinhezas do caráter e da conduta. Então, essa mudança, essa chacoalhada que a gente precisa dar, precisa ter coragem. Eu vou mudar, não quero mais ser assim, eu vou ser de outra forma, quero ser melhor. Não quero começar isso segunda-feira, eu quero começar isso hoje, já. Eu quero mudar já. Eu preciso passar isto para aqueles que me seguem, para aqueles que me procuram. Então, tem que ter coragem. A coragem é essencial a isso. E essa coragem parte exatamente desse princípio. É indispensável essa coragem. Educação sexual, a nossa última parte, a sexta parte que a Joana nos coloca. Essa é muito interessante. Diz ela: anteriormente, quando reinava a ignorância e predominava a superstição assinalada pela malícia, o sexo era tabu e o conceito religioso tradicional que o abominava, nele via somente pecado. Tudo era pecado. Né? Começou lá em Adão e Eva, com o pecado original, enfim, essas coisas que aprendemos de outras religiões, né, durante séculos. Né? E o sexo foi aliado a isso. O sexo era
pecado. Continua a nossa Joana, ela nos diz: através da evolução cultural, o sexo tornou-se objeto de estudos nobres, merecendo o respeito a que faz jus na sua condição de instrumento para a procriação, desse modo perpetuando a espécie. Então, o sexo passou a ser estudado de forma tal mais ampla, mais profunda, tirando essa coisa do pecado. À medida que vem recebendo contribuições psicológicas em torno dos relacionamentos específicos, experimenta a banalização da sua conduta, sendo responsável, de algum modo, por dramas e tormentos individuais como sociais, que estarrecem. Então, ao mesmo tempo que o sexo sai do pecado e ele coloca na sociedade como uma coisa mais livre, uma coisa mais comum, ele também entra na banalização. Então, a liberação sexual também trouxe essa preocupação, né? A banalização do sexo. Então, o sexo pode ser feito de qualquer jeito? Não, não é assim. Precisa ser orientado, precisa ser estudado, precisa ser entendido que quando temos um relacionamento, seja com quem for, nós adquirimos compromisso com aquele espírito. Para sempre. Para sempre. Então, é preciso ter esse cuidado. Então, a Joana já nos chama a atenção também quanto a essa mudança do sexo pecado para o sexo liberal e da banalidade. Ela nos diz: desde quando foi estudado pelo eminente neurologista e psiquiatra vienense Sigmund Freud, que o libertou da ignorância que fora relegado, que passou a exercer um grande fascínio nas mentes e nos sentimentos. Então, Freud estudou a fundo a libido sexual e começou a tirar coisas e trazendo novidades quanto à libido sexual. No entanto, ela chama atenção. No entanto, vendo apenas um lado da questão, um notável cientista, por sua vez, estabeleceu a ditadura da libido, reduzindo praticamente todos os fenômenos da emoção, das consequências neuróticas derivadas da forma como o sexo é encarado, ou não, exercido ou recusado. Ao mesmo tempo que ele trouxe muita coisa boa, ele também trouxe a libido, só direcionado, tudo é sexo. Não, tudo não é sexo. Não é também assim. Foi importante? Foi para a evolução. Tirar aquela coisa do pecado, tirar aquela coisa de que é proibido. Nada é proibido, desde que feito com amor. Então, foi importante, mas ao mesmo tempo tem que se tirar essa parte que a Joana nos chama a atenção, da libido. Tudo é sexo, também não é assim. E ela continua nos falando. O sexo é portador de objetivos elevados, tanto do ponto de vista fisiológico como psicológico, pois que, além da finalidade procriativa a que se destina, proporciona a permuta de hormônios emocionais, contribuindo para a alegria de viver e a harmonia psicológica dos seres humanos. Então, o sexo é necessário. Então, essa troca de energia sexual precisa ter uma coisa maior. Libertinagem não. Temos que ser livres e entendermos e nos educarmos que o sexo é uma coisa importante porque existe uma troca maior. E, segundo Joana, proporciona permuta de hormônios emocionais. E a doutrina espírita tem muitos livros que nos facilita o entendimento disso. André Luiz traz tantas coisas interessantes do Emmanuel sobre essa área sexual. Então, precisamos conhecer para educar. Em face, no entanto, da denominada liberação sexual, tornou-se instrumento de nefando comércio, através do qual foi montada toda uma indústria de perversão e de permissividade, fascinando as pessoas atormentadas, que eles se entregam a inermes ao domínio, vitimando-as cada vez mais. Olha, hoje o sexo aparece em tudo quanto é canto. E ela vai falar aqui depois, até na internet. Quando você, às vezes, está procurando uma imagem, você bota lá um nome, aí aparece lá alguma coisa ligada a essa. É essa indústria do sexo, que muitas das vezes perturba aquelas pessoas, de tal forma que aqueles que já trazem, de reencarnações passadas, um problema na área sexual, se compromete mais ainda. Então, precisamos conhecer para ensinar. Continua ela. Nos lares desassistidos pela dignidade, multiplica-se os casos de pedofilia que se espalham pelas comunidades estimuladas pelo turismo sexual infantil.
e as incontroláveis apresentações de espetáculos através da internet. A gente precisa ter cuidado com isso. Então, essa educação sexual é importante conhecermos para orientar os nossos filhos, porque é muito perigoso e existe uma campanha enorme de divulgação quanto aos cuidados que precisamos ter, principalmente da pedofilia. Inclusive, agora na Copa do Mundo foi colocado muitas coisas em relação a isso. Então, é importante conhecermos essa parte para a nossa educação e evolução. A educação sexual deve fazer parte do programa familiar, no qual todas as questões devem ser abordadas com naturalidade no dia a dia, sem precipitação nem atraso. Então, não devemos adiantar aos nossos filhos nenhuma orientação sexual. Tudo a seu tempo. Tudo, cada hora tem sua hora. Tudo com calma, no dia a dia. E ela fala, elucidar com alegria que é através da união de dois sexos que a vida material se perpetua e os espíritos dispõem da oportunidade de revertir-se do corpo físico, a fim de vivenciar as suas provas e expiações, orientando sempre da convivência harmoniosa dos dois seres. Continua ela. Quando os pais notarem comportamentos diferentes nos filhos, como, por exemplo, preferências de natureza homossexual, devem examinar com espontaneidade sobre o significado da ocorrência, orientando o filho ou a filha para comportamentos saudáveis, de respeito a si mesmo e ao grupo social, sem deixar que se lhes instalem conflitos perfeitamente inevitáveis. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, quando orientar, evitáveis, perfeitamente evitáveis, não é necessário. Então, ela explica que quando surgir esse comportamento, essa coisa que está acontecendo agora, que parece que tem uma divulgação muito grande, né, do homossexual, no entanto, são espíritos que estão chegando para buscar a evolução. Não sabemos qual é a situação daquele espírito. Precisamos orientar da melhor forma possível para evitar problemas maiores. Continua a nossa Joana. A problemática não é de natureza homo ou heterossexual, mas sim moral. Colocando acima da opção a conduta de cada qual na maneira correta de conduzir a sua existência. Então a gente precisa orientar, cada um vai seguir a sua existência. E ela continua nos orientando. A reencarnação é oportunidade sublime de educação dos sentimentos e de aprimoramento das faculdades intelecto-morais, cabendo a cada um exercer a sua sexualidade conforme a sua constituição emocional. Ela não disse constituição física, não disse. Ela disse constituição emocional, dentro dos padrões de dignidade e harmonia pessoal. Isso é muito importante. A gente precisa ter isso, estudar isso com muito mais detalhe. Uma palestra só não cabe. Cabe mais informações, um amplo muito maior, um campo muito maior. Porque a televisão, hoje em dia, ela fala disso assim. Isso é normal. A gente tem que tomar cuidado e a gente tem que saber como orientar sobre a constituição emocional. Precisamos estudar mais isso. Não dá tempo nessa palestra. Um dia a gente faz um trabalho para a gente poder estudar mais, falar mais sobre isso, entendermos melhor que esses espíritos estão aí entre nós. Precisamos compreender. Os nossos filhos perguntam. Se os nossos educandos perguntam, eles precisam de respostas. E a resposta é certa. A consideração familiar, portanto, é o núcleo melhor da vida para orientação sexual, evitando que pessoas desinformadas e informações da mídia induzam a liberação desastrada dos comportamentos. Então, exatamente isso. A Joana fecha exatamente isso. Como se não, ela estava já visualizando o futuro. Que ela sabia que iam chegar espíritos necessitados de vivenciar a vida naquele corpo, mas trazia com ele compromissos de uma outra vida que em outro corpo, que não era masculino, que era feminino, enfim, toda essa problemática da vida sexual. E segundo algumas informações, 90% da população mundial tem problemas na área do sexo. É pouca gente? É muita gente. Somos nós.
somos nós. Então, essa parte, com certeza, futuramente outros estudantes, outros palestrantes virão trazer informações mais detalhadas sobre esse assunto, que é um assunto de grave importância, principalmente por causa da mídia. A mídia está colocando isso com muita assim, abertura, de uma forma muito complicada. E a Joana nos chama a atenção para que esse compromisso não ultrapasse, não seja irresponsável essas informações. Então, finalizando com a nossa Joana de Ângeles, ela nos fala o seguinte pensamento: a conquista de si mesmo está na educação e alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Nós não vamos morrer nunca mais. Vamos desencarnar, mas o espírito continua. O espírito segue viajando e vai reencarnar futuramente. Então, a educação de hoje vai servir para as nossas reencarnações futuras. Quanto mais educados formos hoje, melhor para a nossa evolução, melhor para aqueles que necessitam de nós outros para educar-se. Então, quando ela fala, a conquista de si mesmo está na educação e ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar sempre e de viver para jamais morrer. Meus irmãos, eu sempre gosto de terminar os meus estudos com uma música. Eu vou botar aqui uma música para a gente terminar, da Joana, que fala da vida dela. Eu fiz esse clipe porque eu não achei ela pronta no YouTube. Preguiçoso, né? Mas eu não achei ela pronta no YouTube. Então eu fiz um clipezinho com o PowerPoint sobre a vida da Joana, que é muito bonito. Vamos assistir. Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo para Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor,
de Jesus nasceu na cidade do Salvador para cumprir sua santa missão. No convento da Lapa ingressou e foi grande sua dedicação, atuando com bravura e amor, e em meio de uma revolução a baioneta o seu peito traspassou. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá no plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz, Joana de amor, amor de Jesus. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigado.